Hoje vamos pedir, Arcanjo Miguel, luta por nós. Se você acredita no poder da oração, já deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e permaneça comigo, porque aqui nós nos reunimos todos os dias para buscar a presença de Deus, fortalecer a nossa fé e colocar as nossas vidas em oração. E eu quero te fazer um convite muito especial. Escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, lute por mim. Escreva com fé. Escreva acreditando que Deus está cuidando de você. E se você conhece alguém que está enfrentando uma grande batalha, compartilhe esta oração com essa pessoa. Talvez justamente hoje ela esteja precisando ouvir estas palavras. E se aparecer para você o botão hype nos comentários, clica nele também. Esse gesto ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que precisam de uma palavra de fé, proteção e esperança. Agora, respire fundo. Acalme o seu coração. Deixe de lado por alguns instantes tudo aquilo que está preocupando você. Neste momento, nós vamos orar, vamos entregar, vamos confiar. Vamos pedir que Deus envie a sua proteção e que o Arcanjo Miguel caminhe à nossa frente. Vamos começar com fé, com coragem, com o coração aberto e colocar esta batalha diante do Senhor. Arcanjo Miguel vai lutar por você. E nós vamos permanecer firmes na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração aberto, com a fé renovada e com a certeza de que não estamos sozinhos. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, levanta-te em nosso favor. Entra nesta batalha conosco, luta por nós, defende-nos, protege-nos e tudo aquilo que tenta nos ferir, tudo aquilo que tenta nos derrubar, tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, seja vencido pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, nós entregamos esta batalha em tuas mãos, não porque confiamos apenas na nossa própria força, mas porque acreditamos no poder daquele que te envia. O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso refúgio. E sob a autoridade de Deus, Arcanjo Miguel, vem caminhar conosco. Vai à frente dos nossos passos, vem abrir os caminhos que estão fechados, vem afastar os perigos que não conseguimos enxergar, vem proteger aquilo que amamos, vem guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, a nossa vida. Arcanjo Miguel, se existe uma batalha acontecendo ao nosso redor, nós pedimos, luta por nós. Se existe uma porta que precisa ser protegida, protege-a. Se existe um caminho que precisa ser aberto, abre-o conforme a vontade de Deus. Se existe uma situação que tenta nos aprisionar, ajuda-nos a encontrar a saída. Se existe medo dentro do nosso coração, traz coragem. Arcanjo Miguel, hoje queremos caminhar pela fé, queremos olhar para o tamanho do problema. Não queremos alimentar pensamentos de derrota, queremos alimentar esperança. Queremos acreditar que Deus ainda está trabalhando
E por isso, Arcanjo Miguel, entra nesta batalha, vai à nossa frente, cobre-nos com a tua proteção, guarda os nossos passos, nossas decisões, nossos caminhos. Guarda as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que nenhum mal possa se aproximar. Quando nós não soubermos o que fazer, que Deus nos mostre o próximo passo. Quando não soubermos para onde ir, que Deus nos conduza. Quando sentirmos que nossas forças estão acabando, que Deus nos sustente. Quando o medo disser, você não vai conseguir, que a fé responda, Deus está comigo. Arcanjo Miguel, nós te pedimos proteção para a nossa casa. Nos liberta de todo mal, de todo inimigo. Que nenhum ambiente seja dominado pelo medo. Que nenhum coração seja dominado pela desesperança. Que toda palavra de ódio, toda intenção de prejudicar, toda inveja, todo desejo de destruição, tudo aquilo que não vem de Deus, perca sua força diante da presença do Senhor. Que a nossa casa seja lugar de paz, lugar de oração, de amor, de união, de esperança e de fé. Que ao entrar em nossa casa, possamos sentir tranquilidade, que ao acordar, possamos sentir gratidão, que ao dormir, possamos descansar, sabendo que Deus permanece conosco. Arcanjo Miguel, protege cada pessoa que nós amamos. Protege nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, todos os nossos familiares. Que ninguém da nossa família caminhe sozinho. Que ninguém perca a esperança. Que ninguém desista por causa de uma batalha difícil. Arcanjo Miguel, se houver alguma batalha que nós ainda não conseguimos compreender, fica à nossa frente. Se houver alguma situação que parece confusa, leva a luz. Se houver alguma decisão que precisa ser tomada, pede a Deus sabedoria para nós. Arcanjo Miguel, vai à frente dos nossos caminhos, corta as correntes do medo, rompe os ciclos de desânimo, afasta aquilo que tenta nos impedir de seguir, dá-nos coragem para recomeçar, força para continuar, serenidade para esperar, dá-nos sabedoria para agir, fé para confiar e humildade para reconhecer que toda vitória verdadeira vem de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Tu conheces as nossas preocupações, as nossas lágrimas, as nossas noites difíceis. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, aquilo que não conseguimos explicar. Tu sabes onde dói, onde falta força, onde precisamos de socorro. Por isso, Senhor, envia a Tua proteção, envia a Tua luz, envia o Teu auxílio e permita que o Arcanjo Miguel caminhe conosco nesta batalha, que ele seja um instrumento da Tua proteção,
que Ele nos ajude a permanecermos firmes, que Ele nos recorde que o medo não tem a última palavra. Senhor, nós confiamos em Ti. Arcanjo Miguel, quando vier aquela notícia que tenta roubar a nossa paz, fica conosco. Quando alguém tentar nos desanimar, fica conosco. Quando uma situação parecer maior do que as nossas forças, fica conosco. Arcanjo Miguel, protege-nos de todo o mal, que a nossa mente seja protegida, que os nossos pensamentos sejam fortalecidos, que toda ideia de derrota seja substituída pela esperança, que todo pensamento de medo seja entregue a Deus, que toda preocupação excessiva encontre descanso na oração, que a nossa mente encontre paz, que o nosso coração encontre equilíbrio, que a nossa alma encontre segurança na presença do Senhor. Arcanjo Miguel, protege-nos de toda decisão tomada pelo desespero. Protege-nos de caminhos que parecem fáceis, mas que podem trazer sofrimento. Protege-nos daquilo que parece uma oportunidade, mas pode ser uma armadilha. Que Deus nos dê discernimento, prudência, sabedoria, coragem. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta batalha. Não permitas que o desânimo nos faça abandonar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Não permitas que uma demora nos faça acreditar que Deus nos esqueceu. Não permitas que uma porta fechada nos faça pensar que todas as portas estão fechadas. Nós continuaremos, nós acreditaremos, nós oraremos, porque Deus está conosco. Arcanjo Miguel, entregamos tudo a Ti, diante de Deus, tudo aquilo que nos causa medo, preocupação, ameaça, insegurança, incerteza e conflito. Entregamos as situações que não conseguimos controlar e dizemos com fé: Senhor, seja feita a Tua vontade, nos conduza, nos proteja, nos fortaleça. Corrige-nos quando for necessário e não permitas que nos afastemos do Teu caminho. Arcanjo Miguel, luta por nós, e que todo mal seja vencido pela força da luz e pela vitória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração aberto, com a fé renovada e com a certeza de que não estamos sozinhos. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, levanta-te em nosso favor. Entra nesta batalha conosco, luta por nós, defende-nos, protege-nos e tudo aquilo que tenta nos ferir, tudo aquilo que tenta nos derrubar, tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, seja vencido pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, nós entregamos esta batalha em Tuas mãos, não porque confiamos apenas na nossa própria força,
mas porque acreditamos no poder daquele que te envia. O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso refúgio, e sob a autoridade de Deus, Arcanjo Miguel, vem caminhar conosco. Vai à frente dos nossos passos, vem abrir os caminhos que estão fechados, vem afastar os perigos que não conseguimos enxergar, vem proteger aquilo que amamos, vem guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, a nossa vida. Arcanjo Miguel, se existe uma batalha acontecendo ao nosso redor, nós pedimos, luta por nós. Se existe uma porta que precisa ser protegida, protege-a. Se existe um caminho que precisa ser aberto, abre-o conforme a vontade de Deus. Se existe uma situação que tenta nos aprisionar, ajuda-nos a encontrar a saída. Se existe medo dentro do nosso coração, traz coragem. Arcanjo Miguel, hoje queremos caminhar pela fé, queremos olhar para o tamanho do problema. Não queremos alimentar pensamentos de derrota, queremos alimentar esperança. Queremos acreditar que Deus ainda está trabalhando e por isso, Arcanjo Miguel, entra nesta batalha, vai à nossa frente, cobre-nos com a tua proteção, guarda os nossos passos, nossas decisões, nossos caminhos. Guarda as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que nenhum mal possa se aproximar. Quando nós não soubermos o que fazer, que Deus nos mostre o próximo passo. Quando não soubermos para onde ir, que Deus nos conduza. Quando sentirmos que nossas forças estão acabando, que Deus nos sustente. Quando o medo disser, você não vai conseguir, que a fé responda, Deus está comigo. Arcanjo Miguel, nós te pedimos proteção para a nossa casa. Nos liberta de todo mal, de todo inimigo. Que nenhum ambiente seja dominado pelo medo. Que nenhum coração seja dominado pela desesperança. Que toda palavra de ódio, toda intenção de prejudicar, toda inveja, todo desejo de destruição, tudo aquilo que não vem de Deus, perca sua força diante da presença do Senhor. Que a nossa casa seja lugar de paz, lugar de oração, de amor, de união, de esperança e de fé. Que ao entrar em nossa casa, possamos sentir tranquilidade, que ao acordar, possamos sentir gratidão, que ao dormir, possamos descansar, sabendo que Deus permanece conosco. Arcanjo Miguel, protege cada pessoa que nós amamos. Protege nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, todos os nossos familiares. Que ninguém da nossa família caminhe sozinho. Que ninguém perca a esperança. Que ninguém desista por causa de uma batalha difícil. Arcanjo Miguel, se houver alguma batalha que nós ainda não conseguimos compreender, fica à nossa frente. Se houver alguma situação que parece confusa, leva a luz. Se houver alguma decisão que precisa ser tomada, pede a Deus sabedoria para nós.
Arcanjo Miguel, vai à frente dos nossos caminhos, corta as correntes do medo, rompe os ciclos de desânimo, afasta aquilo que tenta nos impedir de seguir, dá-nos coragem para recomeçar, força para continuar, serenidade para esperar. Dá-nos sabedoria para agir, fé para confiar e humildade para reconhecer que toda vitória verdadeira vem de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Tu conheces as nossas preocupações, as nossas lágrimas, as nossas noites difíceis. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, aquilo que não conseguimos explicar. Tu sabes onde dói, onde falta força, onde precisamos de socorro. Por isso, Senhor, envia a Tua proteção, envia a Tua luz, envia o Teu auxílio e permita que o Arcanjo Miguel caminhe conosco nesta batalha, que ele seja um instrumento da Tua proteção, que ele nos ajude a permanecermos firmes, que ele nos recorde que o medo não tem a última palavra. Senhor, nós confiamos em Ti. Arcanjo Miguel, quando vier aquela notícia que tenta roubar a nossa paz, fica conosco. Quando alguém tentar nos desanimar, fica conosco. Quando uma situação parecer maior do que as nossas forças, fica conosco. Arcanjo Miguel, protege-nos de todo o mal, que a nossa mente seja protegida, que os nossos pensamentos sejam fortalecidos, que toda ideia de derrota seja substituída pela esperança, que todo pensamento de medo seja entregue a Deus, que toda preocupação excessiva encontre descanso na oração, que a nossa mente encontre paz, que o nosso coração encontre equilíbrio, que a nossa alma encontre segurança na presença do Senhor. Arcanjo Miguel, protege-nos de toda decisão tomada pelo desespero. Protege-nos de caminhos que parecem fáceis, mas que podem trazer sofrimento. Protege-nos daquilo que parece uma oportunidade, mas pode ser uma armadilha. Que Deus nos dê discernimento, prudência, sabedoria, coragem. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta batalha. Não permitas que o desânimo nos faça abandonar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Não permitas que uma demora nos faça acreditar que Deus nos esqueceu. Não permitas que uma porta fechada nos faça pensar que todas as portas estão fechadas. Nós continuaremos, nós acreditaremos, nós oraremos, porque Deus está conosco. Arcanjo Miguel, entregamos tudo a Ti, diante de Deus, tudo aquilo que nos causa medo, preocupação, ameaça, insegurança, incerteza e conflito. Entregamos as situações que não conseguimos controlar e dizemos com fé: Senhor, seja feita a Tua vontade, nos conduza, nos proteja, nos fortaleça. Corrige-nos quando for necessário e não permitas que nos afastemos do Teu caminho.
Arcanjo Miguel, luta por nós, e que todo mal seja vencido pela força da luz e pela vitória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração aberto, com a fé renovada e com a certeza de que não estamos sozinhos. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, levanta-te em nosso favor. Entra nesta batalha conosco, luta por nós, defende-nos, protege-nos, e tudo aquilo que tenta nos ferir, tudo aquilo que tenta nos derrubar, tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, seja vencido pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, nós entregamos esta batalha em tuas mãos, não porque confiamos apenas na nossa própria força, mas porque acreditamos no poder daquele que te envia. O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso refúgio, e sob a autoridade de Deus, Arcanjo Miguel, vem caminhar conosco. Vai à frente dos nossos passos, vem abrir os caminhos que estão fechados, vem afastar os perigos que não conseguimos enxergar, vem proteger aquilo que amamos, vem guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, a nossa vida. Arcanjo Miguel, se existe uma batalha acontecendo ao nosso redor, nós pedimos, luta por nós. Se existe uma porta que precisa ser protegida, protege-a. Se existe um caminho que precisa ser aberto, abre-o conforme a vontade de Deus. Se existe uma situação que tenta nos aprisionar, ajuda-nos a encontrar a saída. Se existe medo dentro do nosso coração, traz coragem. Arcanjo Miguel, hoje queremos caminhar pela fé, queremos olhar para o tamanho do problema. Não queremos alimentar pensamentos de derrota, queremos alimentar esperança. Queremos acreditar que Deus ainda está trabalhando, e por isso, Arcanjo Miguel, entra nesta batalha, vai à nossa frente, cobre-nos com a tua proteção, guarda os nossos passos, nossas decisões, nossos caminhos. Guarda as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que nenhum mal possa se aproximar. Quando nós não soubermos o que fazer, que Deus nos mostre o próximo passo. Quando não soubermos para onde ir, que Deus nos conduza. Quando sentirmos que nossas forças estão acabando, que Deus nos sustente. Quando o medo disser, você não vai conseguir, que a fé responda, Deus está comigo. Arcanjo Miguel, nós te pedimos proteção para a nossa casa. Nos liberta de todo mal, de todo inimigo. Que nenhum ambiente seja dominado pelo medo. Que nenhum coração seja dominado pela desesperança. Que toda palavra de ódio, toda intenção de prejudicar, toda inveja, todo desejo de destruição, tudo aquilo que não vem de Deus, perca sua força diante da presença do Senhor. Que a nossa casa seja lugar de paz, lugar de oração, de amor, de união, de esperança e de fé.
que ao entrar em nossa casa possamos sentir tranquilidade, que ao acordar possamos sentir gratidão, que ao dormir possamos descansar, sabendo que Deus permanece conosco. Arcanjo Miguel, protege cada pessoa que nós amamos. Protege nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, todos os nossos familiares. Que ninguém da nossa família caminhe sozinho. Que ninguém perca a esperança. Que ninguém desista por causa de uma batalha difícil. Arcanjo Miguel, se houver alguma batalha que nós ainda não conseguimos compreender, fica à nossa frente. Se houver alguma situação que parece confusa, leva a luz. Se houver alguma decisão que precisa ser tomada, pede a Deus sabedoria para nós. Arcanjo Miguel, vai à frente dos nossos caminhos, corta as correntes do medo, rompe os ciclos de desânimo, afasta aquilo que tenta nos impedir de seguir, dá-nos coragem para recomeçar, força para continuar, serenidade para esperar, dá-nos sabedoria para agir, fé para confiar e humildade para reconhecer que toda vitória verdadeira vem de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Tu conheces as nossas preocupações, as nossas lágrimas, as nossas noites difíceis. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, aquilo que não conseguimos explicar. Tu sabes onde dói, onde falta força, onde precisamos de socorro. Por isso, Senhor, envia a Tua proteção, envia a Tua luz, envia o Teu auxílio e permita que o Arcanjo Miguel caminhe conosco nesta batalha, que ele seja um instrumento da Tua proteção, que ele nos ajude a permanecermos firmes, que ele nos recorde que o medo não tem a última palavra. Senhor, nós confiamos em Ti. Arcanjo Miguel, quando vier aquela notícia que tenta roubar a nossa paz, fica conosco. Quando alguém tentar nos desanimar, fica conosco. Quando uma situação parecer maior do que as nossas forças, fica conosco. Arcanjo Miguel, protege-nos de todo o mal, que a nossa mente seja protegida, que os nossos pensamentos sejam fortalecidos, que toda ideia de derrota seja substituída pela esperança, que todo pensamento de medo seja entregue a Deus, que toda preocupação excessiva encontre descanso na oração. Que a nossa mente encontre paz, que o nosso coração encontre equilíbrio, que a nossa alma encontre segurança na presença do Senhor. Arcanjo Miguel, protege-nos de toda decisão tomada pelo desespero. Protege-nos de caminhos que parecem fáceis, mas que podem trazer sofrimento. Protege-nos daquilo que parece uma oportunidade, mas pode ser uma armadilha. Que Deus nos dê discernimento, prudência, sabedoria, coragem.
Arcanjo Miguel, fica conosco nesta batalha. Não permitas que o desânimo nos faça abandonar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Não permitas que uma demora nos faça acreditar que Deus nos esqueceu. Não permitas que uma porta fechada nos faça pensar que todas as portas estão fechadas. Nós continuaremos, nós acreditaremos, nós oraremos, porque Deus está conosco. Arcanjo Miguel, entregamos tudo a Ti, diante de Deus, tudo aquilo que nos causa medo, preocupação, ameaça, insegurança, incerteza e conflito. Entregamos as situações que não conseguimos controlar e dizemos com fé: Senhor, seja feita a Tua vontade, nos conduza, nos proteja, nos fortaleça, corrige-nos quando for necessário e não permitas que nos afastemos do Teu caminho. Arcanjo Miguel, luta por nós, e que todo mal seja vencido pela força da luz e pela vitória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração aberto, com a fé renovada e com a certeza de que não estamos sozinhos. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, levanta-te em nosso favor, entra nesta batalha conosco, luta por nós, defende-nos, protege-nos e tudo aquilo que tenta nos ferir, tudo aquilo que tenta nos derrubar, tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, seja vencido pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, nós entregamos esta batalha em Tuas mãos, não porque confiamos apenas na nossa própria força, mas porque acreditamos no poder daquele que Te envia. O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso refúgio, e sob a autoridade de Deus, Arcanjo Miguel, vem caminhar conosco. Vai à frente dos nossos passos, vem abrir os caminhos que estão fechados, vem afastar os perigos que não conseguimos enxergar, vem proteger aquilo que amamos, vem guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, a nossa vida. Arcanjo Miguel, se existe uma batalha acontecendo ao nosso redor, nós pedimos, luta por nós. Se existe uma porta que precisa ser protegida, protege-a. Se existe um caminho que precisa ser aberto, abre-o conforme a vontade de Deus. Se existe uma situação que tenta nos aprisionar, ajuda-nos a encontrar a saída. Se existe medo dentro do nosso coração, traz coragem. Arcanjo Miguel, hoje queremos caminhar pela fé, queremos olhar para o tamanho do problema. Não queremos alimentar pensamentos de derrota, queremos alimentar esperança. Queremos acreditar que Deus ainda está trabalhando e por isso, Arcanjo Miguel, entra nesta batalha, vai à nossa frente, cobre-nos com a Tua proteção, guarda os nossos passos,
nossas decisões, nossos caminhos. Guarda as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que nenhum mal possa se aproximar. Quando nós não soubermos o que fazer, que Deus nos mostre o próximo passo. Quando não soubermos para onde ir, que Deus nos conduza. Quando sentirmos que nossas forças estão acabando, que Deus nos sustente. Quando o medo disser, você não vai conseguir, que a fé responda, Deus está comigo. Arcanjo Miguel, nós te pedimos proteção para a nossa casa. Nos liberta de todo mal, de todo inimigo. Que nenhum ambiente seja dominado pelo medo. Que nenhum coração seja dominado pela desesperança. Que toda palavra de ódio, toda intenção de prejudicar, toda inveja, todo desejo de destruição, tudo aquilo que não vem de Deus, perca sua força diante da presença do Senhor. Que a nossa casa seja lugar de paz, lugar de oração, de amor, de união, de esperança e de fé. Que ao entrar em nossa casa, possamos sentir tranquilidade, que ao acordar, possamos sentir gratidão, que ao dormir, possamos descansar, sabendo que Deus permanece conosco. Arcanjo Miguel, protege cada pessoa que nós amamos. Protege nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, todos os nossos familiares. Que ninguém da nossa família caminhe sozinho. Que ninguém perca a esperança. Que ninguém desista por causa de uma batalha difícil. Arcanjo Miguel, se houver alguma batalha que nós ainda não conseguimos compreender, fica à nossa frente. Se houver alguma situação que parece confusa, leva a luz. Se houver alguma decisão que precisa ser tomada, pede a Deus sabedoria para nós. Arcanjo Miguel, vai à frente dos nossos caminhos, corta as correntes do medo, rompe os ciclos de desânimo, afasta aquilo que tenta nos impedir de seguir, dá-nos coragem para recomeçar, força para continuar, serenidade para esperar, dá-nos sabedoria para agir, fé para confiar e humildade para reconhecer que toda vitória verdadeira vem de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Tu conheces as nossas preocupações, as nossas lágrimas, as nossas noites difíceis. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, aquilo que não conseguimos explicar. Tu sabes onde dói, onde falta força, onde precisamos de socorro. Por isso, Senhor, envia a Tua proteção, envia a Tua luz, envia o Teu auxílio e permita que o Arcanjo Miguel caminhe conosco nesta batalha, que ele seja um instrumento da Tua proteção, que ele nos ajude a permanecermos firmes, que ele nos recorde que o medo não tem a última palavra.
Senhor, nós confiamos em Ti. Arcanjo Miguel, quando vier aquela notícia que tenta roubar a nossa paz, fica conosco. Quando alguém tentar nos desanimar, fica conosco. Quando uma situação parecer maior do que as nossas forças, fica conosco. Arcanjo Miguel, protege-nos de todo o mal, que a nossa mente seja protegida, que os nossos pensamentos sejam fortalecidos, que toda ideia de derrota seja substituída pela esperança, que todo pensamento de medo seja entregue a Deus, que toda preocupação excessiva encontre descanso na oração, que a nossa mente encontre paz, que o nosso coração encontre equilíbrio, que a nossa alma encontre segurança na presença do Senhor. Arcanjo Miguel, protege-nos de toda decisão tomada pelo desespero. Protege-nos de caminhos que parecem fáceis, mas que podem trazer sofrimento. Protege-nos daquilo que parece uma oportunidade, mas pode ser uma armadilha. Que Deus nos dê discernimento, prudência, sabedoria, coragem. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta batalha. Não permitas que o desânimo nos faça abandonar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Não permitas que uma demora nos faça acreditar que Deus nos esqueceu. Não permitas que uma porta fechada nos faça pensar que todas as portas estão fechadas. Nós continuaremos, nós acreditaremos, nós oraremos, porque Deus está conosco. Arcanjo Miguel, entregamos tudo a Ti, diante de Deus, tudo aquilo que nos causa medo, preocupação, ameaça, insegurança, incerteza e conflito. Entregamos as situações que não conseguimos controlar e dizemos com fé: Senhor, seja feita a Tua vontade, nos conduza, nos proteja, nos fortaleça. Corrige-nos quando for necessário e não permitas que nos afastemos do Teu caminho. Arcanjo Miguel, luta por nós, e que todo mal seja vencido pela força da luz e pela vitória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração aberto, com a fé renovada e com a certeza de que não estamos sozinhos. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, levanta-te em nosso favor, entra nesta batalha conosco, luta por nós, defende-nos, protege-nos e tudo aquilo que tenta nos ferir, tudo aquilo que tenta nos derrubar, tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, seja vencido pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, nós entregamos esta batalha em Tuas mãos, não porque confiamos apenas na nossa própria força, mas porque acreditamos no poder daquele que Te envia. O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso refúgio, e sob a autoridade de Deus,
Arcanjo Miguel, vem caminhar conosco. Vai à frente dos nossos passos. Vem abrir os caminhos que estão fechados. Vem afastar os perigos que não conseguimos enxergar. Vem proteger aquilo que amamos. Vem guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, a nossa vida. Arcanjo Miguel, se existe uma batalha acontecendo ao nosso redor, nós pedimos, luta por nós. Se existe uma porta que precisa ser protegida, protege-a. Se existe um caminho que precisa ser aberto, abre-o conforme a vontade de Deus. Se existe uma situação que tenta nos aprisionar, ajuda-nos a encontrar a saída. Se existe medo dentro do nosso coração, traz coragem. Arcanjo Miguel, hoje queremos caminhar pela fé, queremos olhar para o tamanho do problema. Não queremos alimentar pensamentos de derrota, queremos alimentar esperança. Queremos acreditar que Deus ainda está trabalhando. E por isso, Arcanjo Miguel, entra nesta batalha, vai à nossa frente, cobre-nos com a tua proteção, guarda os nossos passos, nossas decisões, nossos caminhos. Guarda as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que nenhum mal possa se aproximar. Quando nós não soubermos o que fazer, que Deus nos mostre o próximo passo. Quando não soubermos para onde ir, que Deus nos conduza. Quando sentirmos que nossas forças estão acabando, que Deus nos sustente. Quando o medo disser, você não vai conseguir, que a fé responda, Deus está comigo. Arcanjo Miguel, nós te pedimos proteção para a nossa casa. Nos liberta de todo mal, de todo inimigo. Que nenhum ambiente seja dominado pelo medo. Que nenhum coração seja dominado pela desesperança. Que toda palavra de ódio, toda intenção de prejudicar, toda inveja, todo desejo de destruição, tudo aquilo que não vem de Deus, perca sua força diante da presença do Senhor. Que a nossa casa seja lugar de paz, lugar de oração, de amor, de união, de esperança e de fé. Que ao entrar em nossa casa, possamos sentir tranquilidade, que ao acordar, possamos sentir gratidão, que ao dormir, possamos descansar, sabendo que Deus permanece conosco. Arcanjo Miguel, protege cada pessoa que nós amamos. Protege nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, todos os nossos familiares. Que ninguém da nossa família caminhe sozinho. Que ninguém perca a esperança. Que ninguém desista por causa de uma batalha difícil. Arcanjo Miguel, se houver alguma batalha que nós ainda não conseguimos compreender, fica à nossa frente. Se houver alguma situação que parece confusa, leva a luz. Se houver alguma decisão que precisa ser tomada, pede a Deus sabedoria para nós.
Arcanjo Miguel, vai à frente dos nossos caminhos, corta as correntes do medo, rompe os ciclos de desânimo, afasta aquilo que tenta nos impedir de seguir, dá-nos coragem para recomeçar, força para continuar, serenidade para esperar. Dá-nos sabedoria para agir, fé para confiar e humildade para reconhecer que toda vitória verdadeira vem de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Tu conheces as nossas preocupações, as nossas lágrimas, as nossas noites difíceis. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, aquilo que não conseguimos explicar. Tu sabes onde dói, onde falta força, onde precisamos de socorro. Por isso, Senhor, envia a Tua proteção, envia a Tua luz, envia o Teu auxílio e permita que o Arcanjo Miguel caminhe conosco nesta batalha, que ele seja um instrumento da Tua proteção, que ele nos ajude a permanecermos firmes, que ele nos recorde que o medo não tem a última palavra. Senhor, nós confiamos em Ti. Arcanjo Miguel, quando vier aquela notícia que tenta roubar a nossa paz, fica conosco. Quando alguém tentar nos desanimar, fica conosco. Quando uma situação parecer maior do que as nossas forças, fica conosco. Arcanjo Miguel, protege-nos de todo o mal, que a nossa mente seja protegida, que os nossos pensamentos sejam fortalecidos, que toda ideia de derrota seja substituída pela esperança, que todo pensamento de medo seja entregue a Deus, que toda preocupação excessiva encontre descanso na oração, que a nossa mente encontre paz, que o nosso coração encontre equilíbrio, que a nossa alma encontre segurança na presença do Senhor. Arcanjo Miguel, protege-nos de toda decisão tomada pelo desespero. Protege-nos de caminhos que parecem fáceis, mas que podem trazer sofrimento. Protege-nos daquilo que parece uma oportunidade, mas pode ser uma armadilha. Que Deus nos dê discernimento, prudência, sabedoria, coragem. Arcanjo Miguel, fica conosco nesta batalha. Não permitas que o desânimo nos faça abandonar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Não permitas que uma demora nos faça acreditar que Deus nos esqueceu. Não permitas que uma porta fechada nos faça pensar que todas as portas estão fechadas. Nós continuaremos, nós acreditaremos, nós oraremos, porque Deus está conosco. Arcanjo Miguel, entregamos tudo a Ti, diante de Deus, tudo aquilo que nos causa medo, preocupação, ameaça, insegurança, incerteza e conflito. Entregamos as situações que não conseguimos controlar e dizemos com fé: Senhor, seja feita a Tua vontade, nos conduza, nos proteja, nos fortaleça. Corrige-nos quando for necessário e não permitas que nos afastemos do Teu caminho.
Arcanjo Miguel, luta por nós, e que todo mal seja vencido pela força da luz e pela vitória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.